Evangelho de Mateus capítulo 6, do verso 1 ao 4 diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando pois deres esmola, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a tua direita, para que a esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Amém. Irmãos, o que Jesus coloca aqui nesse momento, sobre a questão das esmolas, nós temos que lembrar, irmãos, que de uma forma geral, não se aplica nos moldes de esmola como a gente conhece. Por quê? Porque nós vimos que no contexto, pegando do verso de número 38 até o verso de número 48 do capítulo 5, nós vimos que ele vem dentro de um contexto, ele vem dentro de um assunto. E você lembra que semana passada a gente falou daquela questão de dar a quem te pedir, de não virar as costas a quem pedir emprestado? E nós lembramos que Jesus falava, não é que todo mundo vai pedir e a gente vai dar, mas Jesus falava dos judeus pobres, dos judeus que haviam dentro da terra. Nós fomos lá para Deuteronômio, e nós vimos ali, ele estabelecendo ali essa lei, ali entre os judeus, que ele desse o judeu pobre, emprestasse, desse com coração bom, com coração generoso, que Deus ia recompensá-lo. Ele não fosse avarento, nem murmurador, quando estivesse ali ajudando seu irmão. Então aí quando Jesus encerra aqui esse ponto, mandando dar, dizendo realmente que tem que dar ao seu irmão, e nós aplicamos aqui na questão da comunidade, levamos lá o que Paulo disse aos Tessalonicenses, que nós temos que ajudar uns aos outros, temos que ser generosos para socorrer um ao outro, e entre nós não deve haver necessitados, porque a igreja, nós que somos a igreja, devemos suprir a necessidade dos nossos irmãos pobres, e não deixar eles passarem necessidade. Então, mas não é que nós temos a obrigação de sair por aí dando a todo mundo, mas nós temos sim o dever, a obrigação de dar e ajudar os nossos irmãos dentro da própria igreja. Só que nós falamos também aqui da questão dos aproveitadores, e logo, quando a pessoa é um aproveitador, nós não temos o dever, o direito, a obrigação de fazer alguma coisa por eles, porque eles estão apenas se aproveitando da generosidade da igreja. Nós vimos que Paulo disse quanto a esse, que se ele não quiser trabalhar também não coma, porque se tornaram acomodados, escorões, querendo viver às custas dos irmãos, ociosos, sem querer trabalhar. E aí Jesus vai e entra agora nessa questão aqui no capítulo 6, do verso 1, mas ele disse aqui agora a forma correta de como fazer isso. Eu já sei que eu tenho que ajudar o irmão, já sei que eu tenho que ser generoso, já sei, ele chama isso agora aqui de esmola, a gente vê ali, por exemplo, lá em Jerusalém mesmo, no templo, havia uma porta que era uma das portas mais movimentadas de entrada e saída, que era uma porta que deram o nome a ela de Porta Formosa. Pessoas ali, pobres ali, se assentavam ali para pedir esmola. Nós vimos que tinha esse costume ali. Era um judeu, era um praticador do judaísmo, era um irmão, um patriota, da mesma religião, da mesma nacionalidade, estava ali pedindo esmola, e os irmãos iam lá e ajudavam eles, porque afinal de contas não tem como saber que uma pessoa está precisando, que a gente não tem bola de cristal, Às vezes a gente percebe pela a simplicidade da pessoa, a gente percebe que ela está ali passando aperto, passando dificuldade, e a gente vai e quer fazer alguma coisa por ela. Mas a gente vê que isso realmente isso era comum ali, você vê ali o paralítico na Porta Formosa, nós vemos o cego lá na cidade de Jericó, e nós vemos outros exemplos também de pessoas pobres ali pedindo pão, pedindo ajuda, pedindo alimento, pedindo um tipo de ajuda material. E o Tiago até chegou a falar sobre isso, que nós tivemos bens desse mundo, não ajudar nossos irmãos, estão passando necessidade, nós não estamos fazendo a obra de Deus. João também falou isso, que se nós não também temos recursos do mundo, não ajudamos os irmãos necessitados, a gente não está fazendo a obra de Deus, e a gente não está vivendo o amor de Deus legítimo e verdadeiro. Então já aprendi que eu tenho que dar, mas agora como que eu tenho que fazer isso? Aí Jesus vai e se reporta aqui da seguinte maneira, que nós temos que guardar-nos de fazer as nossas esmolas, ou alguns rabinos consideravam aquilo como prática de justiça,
Mas praticar nossas esmolas, o socorro que nós vamos dar aos necessitados, o socorro que nós vamos dar aos irmãos pobres, nós temos que nos guardar de fazermos isso diante das pessoas. Ou seja, Jesus está dizendo que nós não temos que dar esmola, ou ajuda, ou socorro. Eu quero levar isso aqui também, irmãos, quero aplicar também até para a questão também de ofertas para o ministério, ofertas para a obra de Deus, para a igreja, para o conjunto, né? A igreja no plural, a congregação. Então, até, né, em todos os sentidos. Então, quando a gente for ajudar alguém, a própria igreja, ou algum irmão que está necessitado, que está precisando, vamos fazer alguma coisa por alguém, Jesus está dizendo que nós temos que fazer isso de modo, irmãos, a não buscar vanglória, a não buscar aparecer, a não buscar se mostrar. Tá, por quê? Porque Jesus disse que haviam pessoas que davam esmolas para tocar trombeta. Ele diz aqui no verso, ele diz que se nós dermos esmola, primeiro ele disse, se nós dermos a esmola, a ajuda, o socorro, para se exibir, para se amostrar, nós já estamos recebendo a recompensa dos homens, o louvor dos homens. Mas se nós damos a esmola, a ajuda, o socorro, a contribuição, seja o que for, para realmente para tocar trombeta, ele diz, nós não vamos passar de hipócritas, não vamos passar de práticas hipócritas, porque Jesus diz que os hipócritas é quem fazem dessa maneira. Ou o que é o hipócrita? O hipócrita é uma pessoa que aparenta ser uma coisa e não é. E, na verdade ele é outra coisa, ele só aparenta ser algo. Ou seja, então tinha gente lá dentro de Jerusalém, principalmente líderes, que ficavam ali dando esmola, fazendo alguma coisa pelos outros ali, para poder aparecer, mas o coração dele realmente não tinha amor por aquelas pessoas que ele estava ajudando, não tinha realmente o prazer, a alegria para fazer por aquelas pessoas que ele estava ajudando, mas eles queriam realmente era aparecer, eles queriam ser vistos como pessoas que faziam muito, queriam ser vistos como pessoas que faziam demais, que estavam fazendo mesmo, né? Então eles queriam apenas ser visto por essas pessoas e nada mais. E Jesus disse que esse tipo de intenção, ele tira a recompensa que você poderia receber de Deus. Tira a recompensa. Qualquer pessoa que dá esmola, que dá ajuda, contribuição, socorro para alguém, com a intenção de aparecer, meu irmão, ele fez, ele ajudou, ele socorreu, serviu, tá? Mas Deus não se agradou. Deus não se agradou. Deus não recebeu. Tá? Foi algo, para Deus foi vazio. Não houve significado espiritual algum. Não houve valia espiritual alguma. Tá? Não houve. Então Jesus disse, não passa de hipocrisia. A gente via isso entre os judeus, e a gente vê isso hoje dentro das igrejas. Por exemplo, tem igreja que todo mês ela pega, bota no flanelógrafo, um lugar bem destacado lá, o relatório, o relatório das pessoas que deram os dízimos naquele mês, tá? Pessoas que deram as contribuições naquele mês, aí vão lá para o rol das pessoas que deram ajuda. E os irmãos são tão hipócritas que fazem isso, que nem vão lá para dizer, pastor, tira meu nome daí, que eu não quero que ninguém precise, que ninguém saiba não, eu fiz por amor e alegria. Mas não, eles gostam disso para tocar trombeta. Sabe aquela coisa que inventaram e da unção dos dizimistas, né? Vem cá, irmão, a unção do dizimista, aí vai chamar o povo, tá? Aí o pessoal vai lá, chega, vai todo inchado para receber a unção do dizimista. Para quê? Exatamente para, os líderes fazem isso para coagir as pessoas, né? Para exibir os que dão, para poder coagir as pessoas, e os outros vão lá para receber a tal da unção, para se mostrar, para se exibir. Meu irmão, perdeu, caiu por terra. Lógico que a gente já sabe que essa coisa de dízimo, isso aí não existe mais, né? Mas como eles estão dizendo, Jacques, que dão por amor e alegria, né? Deveriam não ir para receber essa tal dessa unção, para aparecer, né? Deveria não ir, mas tem gente, irmão, que tudo que vai fazer, seja por alguém, seja pela igreja, ele quer aparecer. Por exemplo, eu fiz parte de reuniões em uma determinada denominação que eu fazia parte, que quando estava lá precisando de alguma coisa, irmão, nós vamos fazer uma reforma, os irmãos puderem dar um saco de cimento, uma carrada de areia, uma lajota, uma coisa, os irmãos, tá? O irmão vai aí, fala aí com
com a tesouraria, com a secretaria, dizem o que é que o irmão pode dar. Mas eu via lá, irmão, que tinha irmão que fazia questão de levantar e vir na frente, pegar o microfone e dizer: eu vou dar isso, vou dar isso, vou dar isso e vou dar aquilo, tá? Quer dizer, ele fazia questão de fazer aquilo só para aparecer, só para se mostrar. E depois, quando você conversava com esse irmão, estou falando de experiência própria, né? E a Viane sabe quem é, pessoas antigas. E depois, quando você ia conversar com essa pessoa, era só a conversa dele. Olha, foi eu que comprei o piso, olha, foi eu que comprei aquilo, aquilo outro. Meu irmão, eu ficava passado em ouvir essas coisas. Eu dizia: não, isso aqui já perdeu, já recebeu o galardão, a recompensa. Ele não vai receber nada de Deus por isso, porque ele já está recebendo o galardão diante dos homens, tá? Então isso acontece nas igrejas hoje, quando na verdade também acontecia que tinha pessoas. Eu vi caso lá, irmão, de pessoas doarem púlpito de mais de R$1.000 para a igreja e ninguém nunca saber quem foi. Pessoa chegar lá, transportadora lá: rapaz, a igreja falando de tal, é aqui. Chama aí o dirigente dessa igreja aí. Tem aqui um púlpito para essa igreja. Aí quando descia o púlpito lá com a nota fiscal, o púlpito de R$1.000 e tantos. Pai, quem foi que deu? Não, quem foi que deu, a gente não sabe, aí só veio entregar. A forma correta de fazer, forma certa de fazer, mas não. Outros faziam questão de fazer, de dar e de ficar tocando trombeta. Irmão, ele diz que isso é atitude hipócrita, é atitude errada de ofertar, de ajudar os necessitados. Claro que a gente sabe que tem momento, que tem hora, irmão, que tem hora, tem momento que é inevitável você ajudar alguém sem as pessoas verem. É inevitável, vai ter hora, vai ter momento que você vai ajudar alguém ali, e alguém vai estar vendo. Mas o importante é o quê? É o teu coração. Se você está fazendo para aparecer, para se mostrar, para receber elogio, para receber toque de trombeta, ou se você está fazendo realmente com amor e com alegria por aquela vida que você está ajudando. Não que a igreja não possa se mobilizar aqui: irmão, vamos ajudar o irmão fulano que está precisando. Não é isso, claro que a igreja pode fazer isso. Você está entendendo o espírito da palavra, irmão? Que ele está falando aqui da intenção do coração, da intenção do coração, tá? E a gente vê isso hoje muito, irmão, a gente vê muito isso hoje. Pessoas fazendo muito mesmo, igreja na televisão e tudo mais, só para se exibir, só para se mostrar, porque ninguém soube. E eu já fiquei até decepcionado com esse tipo de coisa, quando eu vejo pastores bons demais fazendo coisa, que eu vi 2 pastores aqui, pelo menos aqui em Fortaleza, um estava sendo bom demais, o cara é muito rico, ele, até dono de avião o cara tem até avião para alugar, muito rico. Aí o cara estava lá dando, abrindo casa de ajudar pobre, de ajudar criança, muito bom, trabalho ótimo, excelente, né? Mas aí aquela coisa divulgando, propagando, tal, ajudando, quando de repente o cara sai candidato a vereador. Aí o outro começou a juntar cesta básica, dar cesta básica para aqui, para acolá. Eu nunca tinha visto aquilo, já esse cara despertou, que bom. Aí foi da cesta básica para aqui, para acolá, aquela coisa toda. Até sopão o cara está vindo nas favelas dar e ele mesmo indo. Quando é fé, o cara sai candidato a deputado estadual. Então, meu irmão, a intenção do coração, tá? Não foi válida. A pessoa estava, a gente pensou que estava fazendo por amor, por alegria, o prazer de fazer obra filantrópica, obra social que a gente tem que fazer, mas na verdade você viu o cara estava fazendo para se amostrar, para se exibir, ou até mesmo para comprar pessoas. E isso está errado. Nós não podemos fazer nada por ninguém para comprar ninguém, ou para buscar elogios e glórias. Nós fizemos isso, nós perder o nosso galardão. Mas afinal de contas, como seria a forma correta de fazer? Jesus diz que seria no verso 3: tu, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Nós aprendemos aqui, irmão, várias coisas importantes. Primeiro, quando eu for ajudar alguém, nós já vimos aqui a forma que nós não devemos fazer. Agora vamos ver a forma que nós devemos fazer. E quando nós formos fazer por alguém, ele diz: faça de uma maneira que a sua mão direita não veja o que está fazendo a sua mão esquerda. Ou seja,
quando eu puder fazer em secreto, em oculto, que ninguém venha saber, e fazer simplesmente pelo desejo, o gozo, o prazer, a alegria de fazer, eu vou fazer. Logo eu entendo o quê? Logo eu entendo que não precisa de uma caixa aqui na frente, e um momento e dizer: irmão, você vai dar sua oferta, vem aqui na frente. Logo eu entendo que não necessita de colocar o nome de quem deu as contribuições num flanelógrafo para as pessoas verem. Logo eu entendo que não precisa chamar os irmãos para receber a unção dos dizimistas ou dos ofertantes, seja lá o qual for. Logo nós entendemos isso. Por quê? Porque a forma correta de fazer, irmãos, é sem que as pessoas, sem buscar o toque de trombeta, sem buscar elogios, sem buscar glória para nós. Eu vou fazer em secreto, sempre que der, o máximo que der, eu vou fazer em secreto, eu vou fazer em oculto. Se é 1 quilo de alimento que eu trago, se é um dinheiro que eu trago para ajudar a igreja, para ajudar um irmão, para ajudar um necessitado, para ajudar uma pessoa, eu vou fazer em oculto, em secreto, porque eu estou fazendo por amor, por alegria, pelo desejo de fazer, simplesmente isso. E aqui, irmãos, é onde entra o Paulo. Ele considera isso, irmãos, até como um dom. Só ler esse texto aqui, lá em Romanos 8, ou Romanos 12, no verso 8, abre lá rapidinho, só para a gente ver como Paulo considera isso até um dom. Romanos 12, 8, ele diz assim, pega do verso 6, eu não vou pegar todo o contexto, mas vou pegar só uma parte aqui, do verso 6, do modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação no ensino, o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside com cuidado e o que exercita misericórdia com alegria. Então nós temos aqui, o que reparte, o que pega do que tem, e ajuda o necessitado, ajuda o pobre, ajuda o irmão, ou como eu disse, eu quero colocar também nesse contexto, a própria igreja, que a gente vê essa prática lá no meio dos apóstolos, os irmãos trazendo lá, para os apóstolos administrarem ali, naquela questão de direcionar ali para os irmãos, para que realmente a obra precisava, que no caso eram os irmãos que necessitavam, e ele diz, então o que reparte, faça isso com liberalidade. E o que significa a palavra liberalidade? Liberalidade é a qualidade ou a condição, de uma disposição que a pessoa tem, de um determinado ato, nas suas intenções, de dar o que não tem obrigação de dar, e sem esperar receber nada em troca. Isso é liberalidade. Ele diz que o que reparte, que dá, faça isso de forma liberal, ou seja, dê sem se sentir obrigado por dar, dê sem se sentir coagido de dar, pelo gozo de dar, de fazer, de ajudar, de contribuir, e dê sem esperar nada em troca. Isso é liberalidade. Mas será que a gente vê liberalidade hoje nas igrejas? Até os irmãos que dizem que dão dízimo por aí nas igrejas que cobra dízimo, diz que dão por amor, mas eles não dão por amor. Eles tentam se enganar assim, lá no fundo, uma vozinha bem pequenininha, quase imperceptível, diz que ele está dando, medo do devorador vir prejudicar as finanças dele, ou diz que ele está dando também porque ele está esperando a janela do céu se abrir. Tanto é que sempre que eles vão falar que deram, ele diz, a minha vida prosperou desde que eu comecei a dar. E eles não param de dar, não é porque tem um amor para continuar dando, mas é pelo medo de parar e do tal do devorador ir lá e bombardear a vida dele, E essa história do devorador, você já sabe que isso é conversa para boi dormir. Então não há liberalidade. Olha o tipo de oferta que é pedido hoje. Irmão, pega esse envelope ungido, bota R$1.000 dentro, que Deus vai te dar 10 vezes mais. Isso é liberalidade? Não é. Irmão, pega esse envelope ungido, faz um voto, propósito com Deus. Faz um voto com Deus. Irmão, tem igreja aí, irmão, que você pega o envelope, tem lá para você marcar com X o que é que você quer de Deus. Uma lavadora de louça, uma lavadora de roupa, um guarda-roupa, um fogão, um micro-ondas, papapá, ppp, e o cara bota a oferta e marca com X o que é que você quer. Tem igreja fazendo isso. Aliás, igrejas que dizem ser das igrejas mais sérias do Brasil. Isso é liberalidade? Não é, meu irmão. Não é. Isso está errado.
Ele diz: dê, faça de um modo liberal, de um modo realmente, porque você não está obrigado a dar. Porque no momento que as igrejas obrigam a dar, ele já está tirando dos irmãos o benefício que eles podiam receber de Deus. Alguns pastores erroneamente dizem assim: ensine o povo a dizimar, que consequentemente você vai ensinar eles a ser abençoado por Deus. Eles dizem assim, igreja que não ensina o povo a dar dízimo, está atrapalhando os irmãos prosperar. É o contrário. Não é o contrário? É o contrário. Porque igreja que obriga o povo, na verdade não é ensinar, é obrigar mesmo. Que eu não conheço ninguém aí que está ensinando a dar dízimo. Eu conheço um povo que obriga a dar dízimo. E isso é completamente diferente. Porque se ensinasse a contribuir da forma correta, essa obrigação mensal, essa taxação mensal, esse imposto mensal não existiria. E eles estão impedindo realmente do povo ser abençoado por Deus, ser recompensado por Deus. Sim, eles estão impedindo. Por quê? Porque estão ensinando o povo a dar sem ser liberal. Estão ensinando o povo a dar por ganância, como até aquele pastor que disse que era trouxa quem dava por amor, era trouxa quem dava com alegria, que tinha realmente que dar esperando alguém troque, tem que dar porque está escrito e papapá e ppp. E quando Jesus diz o contrário, ele diz que a nossa esmola deve ser dada em oculto, ou seja, com um coração desprendido, generoso, liberal, ou seja, estou dando, mas não tenho obrigação de dar, estou dando porque quero dar, porque tenho o prazer de dar, o prazer de contribuir, de ajudar, de socorrer, de fazer algo, tenho essa alegria, tenho esse prazer, não espero nada em troca. Isso sim, é isso que Jesus ensinou. E ele disse: dê em secreto, não espere elogios, não espere aplausos, não espere toque de trombeta, porque se você der esperando isso, se a tua intenção for essa, o teu galardão vai se resumir em elogios, o teu galardão vai se resumir em aplausos de homens. E eu te digo, é esse recompensa que você quer, irmão? Não é. Eu estou lá preocupado com o negócio de elogio de homem, de aplauso de homem, meu irmão. Jesus disse assim, se nós fizermos da forma como ele ensinou, liberal, por amor, por alegria, sem ter obrigação de dar, mas dá porque tem um prazer de dar, até como eu digo às vezes, irmãos, eu nunca vi Jesus pedindo dinheiro. Nunca vi Jesus pedindo dinheiro. Com tudo isso, algumas pessoas eram movidas voluntariamente, liberalmente, como diz o termo, liberalmente para dar. Rapaz, eu vou ajudar Jesus, ele é um rabino itinerante, ele anda de um lugar para o outro, e eu vou dar, ou seja, pessoas liberais. Eu vou lá ajudar, eu sei que precisa comer, que precisa vestir, que precisa de alguma coisa, vou lá ajudar. E ajudava. Mas não que ele andasse por aí pedindo. A igreja hoje, irmão, chegou a um ponto tão crítico, que tudo que se vai fazer tem que girar em torno de empreendimento. Esqueceram de ensinar realmente a forma de dar esmola, de ajudar, de socorrer o pobre, o faminto, o necessitado, ou a própria obra de Deus. Esqueceram de ajudar da forma correta. E tudo que vão fazer nas igrejas hoje tem que ter alguma coisa em troca. Eu já visitei igrejas alguns anos atrás, onde o pastor começava com as ofertas. Ele dizia: irmão, dê aqui uma oferta tal, e você leva de graça aqui esse livro. Quer dizer, mas se eu não der oferta, eu levo o livro? Não levo. Então, na verdade, eu estou comprando o livro. Eu fui dar a oferta porque eu estou interessado em receber o livro, em ganhar o livro. Eu não fui motivado a fazer por amor aquela obra. Eu não fui motivado a fazer por alegria de ajudar aquela obra. Eu não fui por amor de ajudar, de socorrer, mas eu fui pelo desejo de ganhar alguma coisa em troca. Então isso vai tirando a liberalidade do povo e vai consequentemente tirando deles a bênção de Deus, porque o texto diz assim, ele diz: para que a tua esmola seja dada ocultamente ao teu pai, e teu pai, aliás, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Então ele diz
que aquilo que é feito em secreto por socorrer alguém, porque há um coração liberal, generoso, socorrer um pobre necessitado, repito, coloco também a obra de Deus nisso, tá? O texto não está falando disso, eu estou querendo colocar, porque a obra de Deus necessitada também é um necessitado precisando também de ajuda para fazer o que ela tem que fazer. Então Jesus diz que se eu fizer dessa forma, em secreto, voluntário, com amor, com alegria, com liberdade, ele diz: o Pai me recompensará publicamente. Aí sim, quando eu faço da forma correta, Deus me recompensa. Você está entendendo, amém, irmão? Então, quando eu de fato, irmão, socorro um pobre, um necessitado, um miserável, um irmão da igreja está passando dificuldade, necessidade, meu irmão, quando eu faço somente por amor, por alegria de fazer, pelo gozo de fazer, pela liberdade de fazer, não sou obrigado a fazer, não estou esperando nada em troca, vou fazer porque eu quero fazer, eu tenho amor de fazer, o desejo de fazer, a alegria de fazer. Deus sabe que eu não estou tocando trombeta nem nada, eu quero só fazer pelo desejo e o amor de fazer. Ele está dizendo que vai me recompensar. Entendeu? Ele vai me recompensar. Então essa é a forma correta. Essa é a forma correta. Eu lembro de um texto de Provérbios que ele diz que quem socorre o pobre está sendo contemplado por Deus. Lá naquele contexto lá do Antigo Testamento que a gente falou semana passada, Diácono Auricélio, que dá quem te pede, não vira as costas quem buscar emprestado. Ele estava se referindo aos judeus. Havia uma lei lá em Deuteronômio. Os próprios judeus, os irmãos judeus, os compatriotas judeus e os irmãos que praticavam a mesma religião, era para socorrê-los. Aí você vai e vê Salomão dizendo que quem dá ao pobre, o pessoal criou um ditado, né? Quem dá ao pobre está emprestando para Deus. Mas é um ditado interessante isso aí que o pessoal criou, porque é um ditado que até tem assim uma noção bíblica. Porque ele diz: nós não podemos fechar nossa mão, esconder a nossa mão do faminto. Ele diz: se você tem na sua mão hoje o fazer pelo pobre, não mande ele voltar amanhã. Não diga para ele volte amanhã, porque tem gente que fica dominador, querendo ser dominador. Se você tem hoje para fazer, não mande voltar amanhã, faça logo. E quem dá ao pobre, quem ajuda o pobre, quem socorre ao pobre, meu irmão, de modo algum vai ser esquecido por Deus. Salomão falou disso na sua sabedoria. E nós vemos Jesus falando disso aqui para os judeus. E nós vemos Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 9, que fala das ofertas. Ou é 2 Coríntios, alguém lembra? 2 Coríntios 9, que fala das coletas que estava levando para os irmãos pobres da Judéia. Paulo leva ali o mesmo princípio. Paulo pede aos irmãos pobres da Judéia, coleta para os irmãos pobres da Judéia. Aquele texto lá merece uma observação em particular, né? Porque é um texto muito extenso. Apenas comentar algumas coisas que estão ali. Então Paulo diz: a coleta para os crentes pobres da Judéia. E Paulo vai dizer a forma que os irmãos têm que ajudar. Paulo apresenta que há uma necessidade. Olha, tem uma necessidade, tem uns irmãos pobres na Judéia passando necessidade, mas eu não quero que vocês ajudem por causa da necessidade. Há uma necessidade e ela precisa ser suprida, precisa, mas eu quero que vocês ajudem por alegria de ajudar. E Paulo diz mais: e cada um faz de acordo com o que pode, de acordo com o que tem, de acordo com o que tem condição, de acordo com o que pode fazer. Ele disse isso, ele falou isso. Então vai ajudar a pessoa pobre, o irmão pobre, o necessitado. Faz de acordo com o que você pode fazer, faz de acordo com o que você tem para fazer, e não de acordo com o que você não tem, porque senão quem vai ficar prezando depois é você, né? Então, meu irmão, isso é um ponto, irmãos, muito importante. A esmola sempre foi dada, sempre houve pobres precisando de ajuda. Na igreja há pessoas pobres precisando de ajuda. Na sociedade, agora mesmo essa semana, está aí nos jornais aí estampado que o Banco Mundial ele tinha estabelecido um determinado valor, e qualquer pessoa que tivesse abaixo desse valor mensal, sobreviver com esse valor mensal por mês, estava abaixo da linha da pobreza. Ou seja, qualquer pessoa que vivesse com menos de R$406 por mês estava em extrema pobreza. No Brasil tinha 40 milhões.
2016, 2017 pulou para 55 milhões, aumentou 25%. Quase 26,5%, aliás. Aumentou 26,5%. Ou seja, nós temos no Brasil hoje, numa nação de 200 milhões de habitantes, nós temos um quarto dessa população, 55 milhões de habitantes, um quarto da população vivendo à margem da linha da pobreza, em extrema pobreza, com menos de R$406 por mês. Ele disse isso. Aí a pessoa que vive dessa forma, ele não tem condição de comprar um calçado, ele não tem condição de comprar uma roupa, ele não tem condição de comprar um remédio, não tem. Ele só tem condição para comer mesmo, graças a Deus, e pronto. Mas ele não tem condição para fazer nada mais do que isso. Se ele for fazer, se precisar de um remédio, de uma roupa, de uma coisa, ele vai ter que se endividar. E uma dívida que ele certamente nem vai poder pagar. Olha como é que está a situação do Brasil. E os estados onde tem mais pessoas pobres, é do estado do Maranhão. E pode ter certeza, nesses 55 milhões de pessoas que estão vivendo abaixo da linha da pobreza, na extrema pobreza, pode ter certeza que tem muito crente lá, tem muito evangélico lá, de pessoas que vivem em igreja prometendo que eles vão ficar ricos, pessoas que vivem em igreja que pedem o que eles nem podem dar, que vivem em igreja prometendo mundos e fundos para eles, e que não fazem nada por eles. Contudo, eles estão lá como escravos. Aí você vai por outro lado, você olha para as igrejas de hoje, para a maioria dos pastores popstar de hoje, você vê os camaradas riquíssimos, ricos, chegando a ponto de andar com um carro de 500 mil, R$1 milhão, mansões, megas mansões, e tudo, meu irmão, do mais caro dessa terra. E você vê esse extremo lá, enquanto você vê o outro extremo da miséria, da pobreza, dentro da própria igreja. Aí você vai e faz uma pergunta: qual é a igreja que está preocupada com isso? Qual é a igreja que está preocupada se o Brasil tem 55 milhões de pobres, de miseráveis, vivendo abaixo da pobreza? Qual é a igreja que está preocupada com isso? Não, a igreja está preocupada, irmão, em construir templos luxuosos. A igreja está preocupada, meu irmão, em muitas outras coisas materiais, menos com os pobres. E foi o que Paulo, escrevendo uma de suas epístolas, diz: eu me lembrei dos pobres, que o Pedro e Tiago pediram para mim não esquecer dos pobres, e eu tenho me esforçado para não esquecer dos pobres, para lembrar dos pobres. Tiago e Pedro, Paulo foi lá ver eles lá e eles pediram isso: Paulo, não esquece dos pobres. Você vai, não, Paulo, estender a destra da comunhão, tudo bem, Cristo te revelou realmente o evangelho da incircuncisão, vá lá, pregue, mas não esqueça dos pobres não. Leva o evangelho, prega a palavra, mas lembre dos pobres. Lembrar dos pobres para quê? Para levar somente o evangelho para eles? Não. Se Paulo já estava indo levar o evangelho dos gentios, ele pediu para não esquecer dos pobres, estava pedindo para ele não esquecer de mobilizar a igreja para fazer algo pelas pessoas pobres. Mas a igreja não está fazendo isso, irmão. A igreja não está fazendo isso, a igreja não está pensando nisso, a igreja não tem projeto nisso, para isso. Nós nos tornamos pessoas egoístas, e quanto mais nós ganharmos por mês, quanto melhor for o nosso salário, mais a gente gasta e menos a gente ajuda. É dessa forma que está funcionando. Se o cara hoje está ganhando R$1.000 por mês, mas se amanhã ele começa a ganhar 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil, ele é o menos que ajuda, ele é o menos que faz alguma coisa pela obra, ele é o que faz menos alguma coisa pela obra, ele é o que faz menos pelos irmãos pobres necessitados, e é o que faz menos pelas pessoas. Por quê? Porque os projetos dele são todos gananciosos, tudo gira em torno dele. A igreja perdeu esse foco, essa visão. Sabemos que Jesus está falando aqui para os judeus que vieram ouvi-los, o contexto ainda da antiga aliança, da lei, do Antigo Testamento. Mas isso aqui, meu irmão, se prorroga por dias de hoje, porque Paulo falou disso nas suas cartas.
Os apóstolos falaram disso no livro de Atos. A igreja viveu isso no livro de Atos dos Apóstolos. E nós não estamos vivendo isso nos dias de hoje. Nós queremos fazer um bazar, mas o bazar, ele tem que ser vendido, a peça tem que custar um valor, determinado valor. Eu não posso pegar as roupas do bazar e socorrer os pobres necessitados, porque eu tenho que vender para apurar dinheiro para a igreja. Eu não posso pedir os irmãos para trazer coisas usadas para a igreja, para distribuir para os pobres, não, eu tenho que vender, porque a igreja precisa de dinheiro. Então a igreja vai perdendo o foco, e vai olhando que tudo que pode fazer, ele pode ter lucro naquilo. E quando na verdade a igreja deveria ser mais desprendida, ter projetos mais voltados para os irmãos realmente pobres da igreja. Só para você ter ideia como a igreja primitiva era organizada, você vê Paulo dizendo para Timóteo que não seja inscrita viúvas com menos de 60 anos, que tenha casado com um só homem. Ou seja, eles tinham relações, relatórios, aliás, das pessoas. Eles tinham relatório, trabalhavam de uma forma organizada. Eles tinham relatório dos nomes: irmã fulana de tal, irmão fulano de tal, pobre, viúva, órfão. E ali, a igreja primitiva era uma igreja, meu irmão, que era uma igreja, eu olho para o livro de Atos, eu vejo que era uma igreja que recebeu muitas posses financeiras, quando os irmãos traziam. E era uma igreja que direcionava os recursos para atender essas necessidades dos irmãos. Só você ler em Atos 4, dizer que quando traziam as ofertas aos pés dos apóstolos, eles distribuíam a cada um de acordo com a necessidade que cada um tinha. Era uma igreja preocupada com a família, com a necessidade dos irmãos. Uma igreja preocupada em fazer, em ajudar, em socorrer. E não ficar só no púlpito dizendo amor, 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 mas uma igreja realmente vivendo aquilo. Vivendo aquilo. Então, queridos, nós precisamos analisar isso e ver. O Sermão do Monte é um sermão tão básico, é um sermão tão elementar, tão, vamos dizer, coisa de principiante, vamos dizer assim, mas é um sermão que traz tantos princípios importantes para nós, tantas coisas importantes para nós. E sempre que a gente lê o sermão, posso ler o Sermão do Monte 1000 vezes, mas toda vida que eu ler o Sermão do Monte, Deus me cobra a viver e voltar a praticar esses princípios. Então eu vejo uma necessidade urgente, a igreja voltar a analisar o Sermão do Monte e focar em algumas coisas que a igreja deixou de fazer. E de pregar o evangelho a toda criatura. Está todo mundo preocupado em ir evangelizar, mas e as demais coisas têm que ser feitas? As demais coisas que tem que realizar. Então a gente precisa, irmãos, olhar para isso. Eu vejo lá para a gente já concluindo, eu vejo lá em Romanos, o texto nós lemos aí, Romanos 12, e no verso 8, Paulo dizendo mais uma coisa interessante aqui. Ele diz que quem reparte faça isso com liberalidade. Inclusive Paulo também deu esse conselho a Timóteo, para Timóteo orientar os ricos lá da igreja, que de fato ajudassem, repartissem, enfim, não se trancassem no seu mundinho egoísta. E vejo aqui que também ele dizendo aqui, e o que exercita misericórdia faça com alegria. A gente sabe que a prática da misericórdia não necessariamente precisa de dar esmola, mas muitas vezes a prática da misericórdia precisa dar esmola, precisa socorrer materialmente a pessoa. Quando a gente fala disso, a gente lembra de quem? A gente lembra da parábola do samaritano e do judeu, o bom samaritano, onde um israelita descia de Jerusalém, caiu na mão de salteadores, passou 3 irmãos dele lá, irmãos israelitas, judeus, praticantes da mesma religião. Passou um sacerdote, passou um levita, e viram ele lá deitado, não quiseram fazer nada por ele, colocaram 1001 desculpa para não ajudá-lo.
viu um samaritano que nem com judeu se dava, nem falava com judeu, nem usava a mesma vasilha, nem comia o mesmo copo, nem se cumprimentava, nem sentava na mesma mesa, eram totalmente intrigados, inimigos, por causa daquela divergência dos montes. Monte Gerizim tinha um templo, Jerusalém tinha outro, com essa questão religiosa, que para judeu isso era questão de vida ou morte. Aí vai passando exatamente o samaritano e vê aquele israelita ali caído, precisando de ajuda, e o cara estava indo para uma viagem, meu irmão, estava indo trabalhar. Ele pegou, desceu do transporte dele, colocou o doente, o cara ferido em cima. Antes mesmo de colocar, ele já pegou ali de algumas coisas que ele tinha, já ficou gastando com ele ali. Um metiolate, uma água oxigenada para tirar as infecções ali das feridas. Aí foi, colocou ele em cima do cavalo dele, levou para uma hospedaria, meu irmão, e deu dinheiro para o dono da hospedaria. Isso é prática de misericórdia. Chegou lá e disse: ó, o dono da hospedaria, rapaz, você cuida desse homem aí, dê remédio para ele, dê dormida para ele, faça o que você puder fazer, está aqui. Deu um monte de dinheiro para ele. E se isso aqui não for suficiente, quando eu voltar, a gente presta conta. Se ele tiver que gastar mais alguma coisa, eu dou. Isso é liberalidade, irmão. Isso é liberalidade. Mas nós só queremos ajudar se for na frente dos outros. Eu me lembrei do pastor Zezinho agora, quando congregava numa igreja herege, que também era herege, como eu também já fui, o Auricélio já foi, o Heitor também já foi. Aí o Zezinho disse que congregava numa igreja lá, e os homens estavam lá fazendo uns votos altos, não era? Fazendo uns votos grandes lá, de muito dinheiro, lá na frente de todo mundo. Quem pode dar tanto, dá tanto, dá tanto. Aí o Zezinho diz: rapaz, não estava nem podendo não, mas aí, né, no meio de todo mundo lá, eu fiquei com vergonha. Rapaz, eu dou também tanto, né? Começou de 100 e foi baixando, foi? Aí quer dizer, então assim, então meu irmão, sabe? Então, mas tem gente fazendo isso, irmão. A gente só quer fazer ali se for para aparecer. Irmão, Deus me revelou que tem irmão aqui que vai dar. Por que o cara não procura depois em particular, Auricélio? Por quê? Por que o cara não espera terminar o culto, depois vai lá, chama o pastor: pastor, olha, era eu, Deus está falando, era comigo, para dar 5 mil reais aqui, como é que a gente faz? Não, vem cá tesoureira, vem cá secretária, vem cá alguns obreiros aqui, irmão, ele quer dar 5 mil reais, registra aí. Mas não, ele tem que levantar no meio da igreja: é eu, por quê? Porque para ele, se for em secreto, não vale. Para ele só presta se tiver alguém ali, meu irmão, para filmar, para tirar foto, para jogar nas redes sociais, para ele aparecer como o cara que deu 5 mil reais para a igreja. Então ele já perdeu o galardão. Isso não é generosidade, não é liberalidade, isso é a forma errada. Mas tem a forma correta de fazer, e realmente nós temos que fazer, as pessoas têm que fazer. Eu vi um vídeo lindo, meu irmão, esses dias, de um jogador aí, de outro país aí, um cara muito rico, sabe aquele jogador top mesmo, né? E o cara viu um garotinho aí, meu irmão, que ele andava com as pernas do garoto era todo o contrário. E o cara se sensibilizou para ajudar aquela criança. Sensibilizou: tem que fazer uma coisa por essa criança. E sabe o que aquele cara disse? Ele disse: olha, não tem nada melhor de você fazer uma coisa por alguém, de você saber que você pode fazer uma coisa por alguém, simplesmente por fazer, porque quer ajudar aquela pessoa. E eu pensei: poxa vida, quantos jogadores aí, meu irmão, ricão, que ao invés de estarem se prostituindo, se envenenando com o mundo, com o dinheiro deles, podiam estar fazendo coisas. Se os jogadores de futebol, se isso aqui chegasse até eles, meu irmão, eu não quero um centavo de vocês, mas se o jogador de futebol milionário dessa nação, se cada um de vocês pegasse pelo menos uma boa parte do que vocês têm, meus amigos, para fazer alguma coisa por esses pobres que estão aí, debaixo da pobreza, as coisas melhoravam muito para essas famílias. O pastor Jadel está com discurso socialista, isso aqui não tem nada a ver com discurso socialista. Eu já falei aqui, discurso socialista, meu irmão, é para escravizar bobalhões. Estou com discurso bíblico. Você vê o que o discurso socialista fez aí com o Brasil? Acabou com o Brasil.
deu um prato de comida para o pobre para depois deixar ele mais pobre ainda. Diz que o socialista é uma desgraça, meu irmão. Agora, indicou, né, os que pregavam isso. Mas é uma realidade, irmãos. Esse texto aqui é um estudo expositivo. Cada semana tem um assunto, já está lá. Os irmãos, pai, qual é o assunto semana que vem? Já está aí a sequência, é a oração. Pronto, a oração. Então está na sequência. Aí chega um ponto desse aqui, exatamente no momento desse que a gente está vivendo. 55 milhões de pessoas pobres. Pobre não, abaixo da linha da pobreza, na miséria. No meio de uma crise doida, no meio de desemprego arretado, no meio de gente passando por apertos e necessidades. E a gente, como crente, vendo isso, irmãos, devemos ser movidos, nos despertar a fazer alguma coisa. Nós não podemos nos fechar, irmãos, nos trancar. Não, a igreja que eu congrego não pede dízimo nem oferta. Eu não preciso fazer nada por ninguém. Eu vou só enriquecer cada vez mais, juntar o que eu tenho cada vez mais. Eu não preciso fazer nada por nenhum irmão da igreja lá, um irmão pobre. Não, a igreja que eu congrego não pede nada. Irmãos, o liberal, ele dá, ele faz, sem ser obrigado a fazer, e não espera nada em troca. Que nós possamos, que Deus coloque em nosso espírito essa liberalidade. Eu sei que não tem ninguém rico aqui, mas do pouco que nós podemos fazer por alguém, por um irmão, pela própria obra, e diga-se de passagem, uma obra que não tem uma visão nada mais do que simplesmente ajudar pessoas. E o que a gente puder fazer, eu não estou aqui falando, não estou pedindo para mim, eu estou dizendo que a gente tem que fazer pela obra e pelas pessoas que precisam, para que a gente possa estar cumprindo